Começando de novo, paz, queridos, boa noite. Hoje é a 11ª ministração sobre honra. Como o tempo passa, A semana que vem, então, nós encerraremos. Só lembrando que são ensinos baseados na revelação que Deus trouxe ao pastor John Bevere, e nós temos aprendido e temos pego essas revelações com mais o entendimento que temos, mais os exemplos e testemunhos que temos, mais o que temos aprendido com o Senhor e então formulado essas ministrações sobre honra. E Deus tem nos ensinado valores e princípios que a igreja tem perdido nos últimos anos, nos últimos tempos. E Deus está nos levando a viver esses valores, esses princípios que se perderam no tempo, porque Deus tem algo novo para trazer sobre a terra. E Deus vai trazer um avivamento sobre a terra. E a honra é a chave para receber de Deus. A honra é a chave para receber do céu. A honra é uma chave, queridos, para entrarmos num lugar novo na presença de Deus. Então nós temos aprendido sobre honra neste lugar. Hoje é a 11ª ministração. E para estabelecer princípios e recordar o que temos ministrado, e também, cada vez que recordamos, nós estamos fortalecendo o que foi ministrado em nossos corações. Eu vou usar uns 5 ou 10 minutos para fazer uma recapitulação, como temos feito em cada culto. Então nós começamos em 2 João, verso 8, que diz assim: acautelai-vos para não perder essas coisas pelas quais trabalhamos. E trabalhamos no Senhor, mas antes que possamos receber uma recompensa completa. João diz duas coisas aqui: que nós não venhamos perder aquilo que foi conquistado no Senhor e que nós possamos ter uma recompensa completa. O que João está falando? Que nós podemos perder aquilo que nós já conquistamos no Senhor e aquilo que o Senhor conquistou para nós, aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós nos entregamos para receber e conquistar nele. É possível perder. Então nós vimos que muitas pessoas perderam. Então demos exemplo, aquele povo que saiu do Egito. Uma geração inteira não entrou naquilo que Deus tinha conquistado para eles. E mostramos o porquê. Nós mostramos também Roboão, que ele perdeu aquilo que ele tinha como rei. E nós mostramos vários exemplos então na Bíblia. E nós vimos que todos eles perderam por causa de um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento baseado na desobediência, na insubmissão, na crítica e na murmuração. E por causa desse padrão de comportamento que esse povo tinha, quando chegou um momento definidor de vida, e que Deus ia mostrar a história dessas pessoas, Deus não pôde mudar por causa do padrão de comportamento, por causa da crítica, da murmuração, da desobediência, da falta de comunhão, da falta de unidade. Então eles perderam aquilo que eles tinham conquistado no Senhor. E João fala também de uma recompensa completa. E se tem uma recompensa completa, significa que tem uma recompensa parcial e também tem ausência de recompensa. Então nós passeamos na Bíblia e vimos algumas coisas. Vimos que essas recompensas, completa, parcial e ausência de recompensa, aplica-se tanto na área natural como na área espiritual. Então vimos que a área espiritual é no dia do julgamento, um dia em que cada um de nós se comparecerá diante do tribunal de Cristo. E nós vimos então nas reuniões passadas como a honra vai afetar esse julgamento. E nós vimos também a honra aplicada no nosso dia, nos dias de hoje. E como podemos ter recompensa parcial, recompensa completa ou ausência de recompensa. Então nós vimos os fariseus, como eles não tiveram recompensa nenhuma por ausência de honra. Vimos Jesus em Nazaré. E nós vimos então que ali ele só pôde curar uma meia dúzia, talvez, de pequenas enfermidades. Não pôde fazer grandes milagres por causa da pouca honra que ele recebeu naquele lugar. Mas por outro lado, na segunda reunião, nós já entramos em algo novo. Então nós vimos na segunda reunião que pessoas receberam recompensa completa. Então nós citamos aquele centurião romano que reconheceu a autoridade de Jesus e a honrou. E por causa disso ele recebeu uma recompensa completa. Nós vimos também aquela mulher cananeia, que ainda que Jesus, aparentemente, Jesus nunca faz isso, ele estava testando ela, mas aparentemente foi mal educado com ela,
foi grosso com ela, ainda assim, ela o reconheceu como autoridade, e ela o honrou, e por causa disso ela recebeu a recompensa completa. Até aqui tudo bem? Ainda na segunda reunião, nós falamos sobre o princípio da honra. E esse princípio da honra está em 1 Samuel 2,30, parte B, onde o Senhor diz assim: ora, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, igualmente serão tratados com desprezo. Honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Então nós vimos que desprezar significa não ser considerado digno de ser notado, cuidado, assistido ou ajudado. Então nós vimos aqui por quê? Muitas pessoas oram e recebem talvez uma migalha apenas, por causa da pouca honra. Nós vimos aqui como pessoas oram e nunca têm a sua resposta, por causa da ausência de honra. Mas vimos também como pessoas oram e de repente Deus muda a história da vida delas, por causa de muita honra. Então nós vemos esse princípio se cumprindo na vida das pessoas nos dias de hoje. Então nós vimos uma mulher que Jesus a honrou muito. Ela foi muito honrada, porque ela chegou até Jesus e quebrou um vaso de alabastro sobre Jesus. E era um valor de um salário de 1 ano de trabalho. Então nós vimos esse princípio se aplicando na vida dela, porque ela honrou Jesus com tudo que ela tinha, com toda a intensidade. Então o princípio da honra se aplicou a ela. E ninguém foi honrado como essa mulher, porque Jesus disse acerca dela: aonde esse evangelho for pregado, será dito que essa mulher fez. Que honra, que recompensa, que coisa maravilhosa. E vimos ainda na segunda reunião: não me vereis mais, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Lucas 30:35. Repita comigo: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus disse assim: estou indo embora, estou indo para o Pai, vocês não vão me ver até que vocês reconheçam aqueles que eu enviei e olhem para eles com honra e digam, bendito os que vêm em nome do Senhor. Ele está falando: vocês não vão ver a minha glória, a minha honra, a minha glória, o meu poder, as curas, os milagres, até que vocês aprendam a honrar aqueles que eu envio em meu nome. E nós vimos também, na segunda reunião, no finalzinho, quando Jesus fala em Mateus 10, 40, 42, acerca de reconhecer o profeta, galardão de profeta, o justo, galardão de justo, e o pequenino não perderá o seu galardão. Então nós ministramos muito sobre isso. E quem perdeu eu lamento, porque essa talvez tenha sido a mais importante de todas as ministrações. Então quando ele fala de profeta, ele está falando de pessoas que estão acima de nós em autoridade. Quando ele fala de justo, ele está falando de pessoas que estão ao nosso nível de autoridade. E quando ele fala de pequeninos, pessoas que estão abaixo de nós em autoridade. E a recompensa que há em cada um desses níveis de autoridade. Então na terceira reunião, nós começamos nesse texto e vimos vários exemplos bíblicos e exemplos do nosso tempo acerca desse versículo. E como muitas vezes a recompensa não está na pessoa do pregador, mas como o pregador é recebido. Então nós vimos que a forma como o pregador é recebido faz toda a diferença. Então nós demos vários exemplos bíblicos e demos vários exemplos que têm acontecido nos dias de hoje. E citamos também Ana, que Eli a viu muito amargurada e achou que ela estava bêbada. E ele deu uma paulada, dizemos assim, na cabeça dela. E mesmo assim ela o honrou e o respeitou. E por causa disso ela recebeu uma recompensa completa. E daí então nasceu talvez o mais ilustre de todos os profetas. Nasceu Samuel. E nós vimos também que existem 4 níveis de autoridade. E que esse princípio da honra se aplica a todos os níveis de autoridade. Então nós vimos que o primeiro nível de autoridade é a autoridade civil. Que existe autoridade social. Que existe autoridade familiar. E que existe autoridade nas igrejas eclesiásticas. Então nós temos visto a desonra em todos os níveis de autoridade. E nós temos visto a honra em todos os níveis de autoridade. E que esse princípio se aplica a todos os níveis de autoridade. Hoje eu fiz uma convocação. Muitas pessoas ficaram em casa. Você sabe a resposta que eu tenho? Uma desonra. Não porque precisavam ficar em casa, mas porque quiseram ficar em casa. E eu fiz essa convocação porque o Senhor queria me mostrar algo. E eu vi.
E o princípio da honra se aplica a todos os níveis de autoridade. Então, na quarta reunião, nós aprendemos sobre honrar a autoridade civil e a recompensa que vem da honra à autoridade civil. Na quinta reunião, nós aprendemos a honrar a autoridade social e a recompensa que vem sobre honrar a autoridade social. Na sexta reunião, nós aprendemos a honrar a autoridade familiar e a recompensa que vem sobre honrar a autoridade familiar. Nas sétima e oitavas reuniões, nós vimos sobre honrar as autoridades da igreja e a recompensa que há em honrar essas autoridades. Na nona reunião, nós aprendemos sobre honrar pessoas do nosso nível de autoridade. E a recompensa que há em honrar as pessoas do nosso nível de autoridade. Na décima reunião, na reunião passada, nós aprendemos aqui sobre honrar as pessoas que nos foram confiadas em autoridades. E a recompensa que tem sobre isso. E hoje eu quero ministrar a parte 2, de honrar as pessoas que nos foram confiadas em autoridade. Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma promessa aqui na sexta reunião, quando nós falamos de honrar a autoridade familiar. E nós falamos como a esposa tem que honrar o marido. Quem lembra disso? E eu falei assim, não se preocupem, mulheres, que vai chegar o dia que eu vou usar uma única ministração para honrar vocês. Chegou o dia. Então, maridos, aperte o cinto. Se tivermos alguma turbulência, máscaras de oxigênio cairão. Se vocês ficarem bravos comigo, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre honrar as esposas. Não só os filhos estão debaixo de autoridade, mas também as esposas. E pegando o gancho, porque o princípio é o mesmo, eu quero falar também de honrar as mulheres da igreja. Repita comigo, mulheres. O princípio é o mesmo, porque em muitos lugares as mulheres não são valorizadas. E pensam até que elas não podem ministrar. Então eu quero falar um pouco sobre isso também. Eu quero ensinar um pouco sobre isso comigo também. Abra comigo em 1 Pedro capítulo 3, um versículo bem light. Vocês vão amar, os homens vão adorar esse versículo. 1 Pedro 3, 7. Os homens vão adorar este versículo. Eu vou ler em duas traduções. A primeira na King James. Na King James diz assim, todos acharam? Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com as vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Nova tradução viva. Da mesma maneira, vocês maridos devem dar honra às suas esposas, tratá-las com entendimento ao viverem juntos. Ela pode ser mais fraca do que você, mas ela é sua parceira igualmente no dom de Deus da nova vida. Repita comigo, a mulher tem o mesmo dom de Deus e graça de vida. Se vocês não tratá-las como devem, suas orações não serão ouvidas. Uau! Meu amor, se eu não estiver te tratando com carinho, com amor, como o meu chuchuzinho, não, chuchu não tem gosto. Como presente de Deus para a minha vida, eu quero te pedir perdão. E prometo que vou te tratar melhor. Você é a mulher da minha vida. E cá, deixa eu te dar um beijinho.
estou envergonhado. Mas sincero. Pedro fala em tratar as esposas como parte mais fraca. Vamos orar primeiro. Pai querido, em nome de Jesus oramos. Neste momento vamos ministrar a mensagem de hoje. Eu quero clamar a Ti que pelo Teu Espírito, o Senhor nos dê sabedoria, Senhor. Não só para compreender, mas acima de tudo, para viver à altura dessa palavra. Que o Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, ensinando-nos, capacitando-nos a viver, ajustando-nos, nos transformando à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quanto a mim, eu peço a Tua sabedoria, habilidade e unção, Senhor. Por favor, ensina-me e ajuda-me a ministrar. E que tudo aqui seja para glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que a nossa vida seja para glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que a nossa vida, Senhor, seja para glorificar a Ti. E nós oramos em nome de Jesus e todos dizem... Pedro fala em tratar as esposas, e como o princípio é o mesmo, as mulheres, como parte mais frágil, mais fraca. E alguns homens, e eu já ouvi isso, pensam que isso significa que as mulheres estão debaixo deles. E isso é um engano muito grande. Não é isso que Pedro está dizendo. Não é isso que a palavra está dizendo. Quando Pedro diz pelo Espírito Santo que os homens devem honrar as esposas como parte mais frágil, mais fraca, dentre outras coisas que eu não vou entrar aqui agora, ele está falando que elas não possuem a força física, natural que possuem os homens, dentre outras coisas. Simples assim. E daqui a pouco, um pouco mais à frente, vocês vão entender o que eu quero dizer. Uma mulher fisicamente, em média, teoricamente, porque existem exceções, existem as mulheres que mexem com peso, que são lutadoras, eu estou falando na média, teoricamente, ela não é tão forte como o homem. Então ela precisa ser tratada com carinho, com cautela, com cuidado, com zelo, com amor, porque o homem precisa protegê-la. Repita comigo, o homem precisa protegê-la. E Pedro diz ainda que se os homens não tratarem ela como devem tratar, as suas orações não serão ouvidas. Meu Deus. Ou seja, o marido que desonra a esposa, xinga, briga, discute, acusa falsamente, que fala coisas que não são devidas, que ignora. Homens que desonram as suas esposas, as suas orações não são ouvidas. Isso é muito pesado. Isso é muito sério. Imagine nós vivermos orando e Deus nem aí para a nossa oração. Porque nós pegamos o favor de Deus, aquele que acha uma esposa, acha o favor de Deus, e tratamos com desprezo. Deus não ouve as nossas orações. Imagine as nossas palavras, o nosso clamor, a nossa oração não estiver sendo ouvida na sala do trono. Percebe como é sério isso? Eu gostaria de fazer algumas perguntas aos maridos aqui presentes. É lógico que existem exceções em todas as regras. Gostaria de fazer algumas perguntas aos maridos aqui, para meditarmos sobre o assunto. Você que é casado, que está aí com a sua esposa, ou ainda que não está, você trata ela como valiosa? Como preciosa? Você trata a sua esposa com respeito, com carinho, com amor? Você ouve as palavras dela? Você ouve as ideias dela? Você presta atenção ao que ela diz? Você dá atenção a ela? Você dá atenção ao que ela diz?
Ou você apenas acha que ela é uma mulher emocional e a ignora? Você permite que ela seja sua ajudadora e sirva o reino de Deus sendo sua ajudadora? Ou você quer fazer tudo sozinho, do seu jeito, da sua forma, do seu pensamento, e não está nem aí com a sua esposa no que ela fala e no ministério dela? Isso é desonra. E desonra traz consequências trágicas. Mas a honra traz recompensas tremendas. Eu aprendi a valorizar a minha esposa. Sei que eu preciso valorizá-la mais. Tenho tentado melhorar nesse quesito. Mas, com o passar do tempo, eu aprendi a valorizar a minha esposa. Logo quando eu e a Marisa casamos, eu não dava ouvido a ela. É certo que nós não conhecemos a Jesus. Casamos sem conhecer a Jesus. Mas mesmo depois que eu vim a conhecer a Jesus, eu não dava muita atenção à minha esposa. Eu não ficava muito ouvindo ela. Porque eu passava muitas horas fechado no quarto de oração. Presta atenção nisso. Eu oro muito. Eu passava muito tempo fechado no quarto, orando, meditando, adorando, jejuando. Mas hoje eu sei que a minha esposa tinha e tem comunhão com Deus. Um grande homem de Deus diz assim: eu nunca oro mais do que 15 minutos, mas nunca passo 15 minutos sem orar. Eu nunca oro mais do que 15 minutos, mas eu nunca passo 15 minutos sem orar. E muitas pessoas ressuscitaram através da vida desse homem, Smith Wigglesworth. Então, esse é o estilo de vida da minha esposa. Eu pensava que ela não orava. Eu pensava que ela não tinha relacionamento com Deus. Mas esse é o estilo de vida dela. Ela nunca entrou no quarto e ficou as horas que eu fico. Mas o tempo todo ela está orando em línguas, falando com Deus, adorando o Senhor, buscando ao Senhor. Tendo o relacionamento dela com o Senhor. E muitas vezes ela dizia coisas para mim. E eu não dava atenção. Seja ideias para o ministério, ideias para a minha vida, ideias para a família. Decisões que nós tínhamos que tomar das mais diversas possíveis. E eu não prestava atenção. Mas na maioria das vezes eu via que ela tinha razão. E quando eu não ouvia, eu quebrava a cara. E quando eu não ouvia, não dava certo. Eu pensava muitas vezes, Hamilton, como assim? Eu passo horas fechado no quarto. Eu passo horas orando. Eu passo horas jejuando. Eu passo horas orando em línguas. E quando ela fala uma coisa do jeito que ela fala, eu repito, ela tinha vida de oração. Mas na minha imaturidade, quem não ouve a esposa é imaturo. Está cheio de líder imaturo. A congregação nunca vai crescer. As coisas nunca vão acontecer. Porque são imaturos. E Deus não pode dar nada a imaturos. Então, eu imaginava, ela não ora, mas ela tinha relacionamento com Deus. E tudo que ela falava, é aqui que estão as exceções. Tudo que ela falava estava alinhado com o céu. Tudo que ela falava estava alinhado com o que Deus diz. Tudo que ela falava não era coisa da cabeça dela, não era coisa que a macumbaria dizia, o espiritismo dizia, o catolicismo dizia, não. Tudo que ela falava era coisas que a Bíblia dizia. Você não é obrigado a ouvir aquilo que não é da palavra. Mas aquilo que é da palavra, precisamos ouvir. Agora, aquilo que não é da palavra da nossa esposa, nós precisamos ouvir para ministrá-la. Descobrir onde está o coração dela e poder ajudá-las e ministrá-la. Isso também é honra. Então eu aprendi algo muito precioso. Eu e a Marisa, quando casamos, nos tornamos um. Repita comigo, um. Diz a palavra, Marcos 10:8. E com sua esposa, serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Se eu desonro ela, eu estou desonrando a mim mesmo. Se eu honro ela, eu estou honrando a mim mesmo. Efésios 5:31. Eis que porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Eu e a Marisa éramos dois. Duas pessoas distintas. Um dia resolvemos casar, então nos tornamos um. Um só diante de Deus. E Deus então olha para este um. E nós nos convertemos e buscamos a Deus e clamamos a Deus.
E buscamos a direção de Deus. Então Deus olha para este um e começa a derramar direção. E começa a derramar instrução. E começa a derramar revelação. E começa a trazer direções. E começa a trazer sabedoria. E eu vou pegar tudo isso e vou chamar de informações de Deus. Então Deus começa a trazer informações, digamos assim. E essas informações é para este um. Até aqui tudo bem? Repito, eu e a minha esposa somos este um. Você e a sua esposa são este um. Isso significa algo forte. Porque essas informações caem sobre este um. Significa que algumas informações caem sobre mim. Algumas informações caem sobre ela. E nós precisamos de todas as informações para sermos bem-sucedidos em tudo que realizarmos. Se eu não a honrá-la e ouvi-la, eu estou jogando fora as informações que Deus trouxe. Não tem como Deus abençoar. Ouça, em outras palavras, nós, os maridos, como líderes, como sacerdotes, precisamos de sabedoria para identificar as informações de Deus que recaíram sobre a parte do um de lá. Para tomarmos as decisões corretas e sermos bem-sucedidos em tudo que realizarmos e que, assim, as promessas se cumprirão. Quantos entendem o que eu estou falando? Vocês entenderam ou quer que eu desenhe? Eu vou desenhar, vem cá. Dá para ver daí? Ela vai mostrar. Deixa aí, depois eu pego. Eu e a Marisa somos um. Vamos supor que esse círculo aqui, esse círculo bem redondo é um. Estão vendo o círculo? Esse círculo representa um, eu e a Marisa. Então, nós começamos a buscar o Senhor e o Senhor começa a trazer informações, revelações, sabedoria, entendimento, direções. E vamos supor que essas informações são representadas por esse X. Esse X mais essa coisa linda que está aí, representa as informações de Deus. Então, este um buscou a Deus. E Deus trouxe as informações que recaiu sobre este um. Mas vamos traçar um risco aqui no meio para separar quem é parte deste um. Então a parte de cá é a Marisa, a parte de cá sou eu. Observe que essas informações caíram parte sobre mim, parte sobre ela. O que eu preciso? Sabedoria como líder. Sabedoria como sacerdote, discernimento como líder, discernimento como sacerdote, de extrair essas informações. Porque quando eu extraio essas informações, eu tenho toda a direção de Deus para a nossa vida, para o nosso chamado, para o nosso ministério, para a nossa família. É impossível não ser bem-sucedido. Quantos entendem isso? Pode descer, meu bem. Nós precisamos de toda a informação, mas quando não ouvimos as nossas esposas, quando não damos atenção a ela, quando a ignoramos, nós estamos desonrando, e é impossível Deus nos ajudar. Sabe por quê? Porque as orações estão interrompidas. Simples assim. Duro assim. Vamos meditar novamente nas palavras de Pedro. E eu quero ler agora na versão King James, nova King James. É diferente da King James que eu li. Nova King James. Diz assim, 1 Pedro 3,7. Maridos, da mesma maneira, habitem com elas com entendimento, dando honra à esposa como vaso mais frágil, sendo co-herdeiros da graça da vida, para que as suas orações não sejam impedidas. Uau! Pedro diz, habite com ela com entendimento. Repita comigo, entendimento. Queridos, hoje nós vamos passar do horário. Eu sinto muito, eu não estou preocupado com o horário, tá?
Se alguém precisar ir embora, está abençoado, mas eu preciso ministrar. Pedro disse, habitar com entendimento. Repita comigo, entendimento. Existe muito entendimento aqui para ser extraído. Entendimento esse que fará o nosso casamento ser uma bênção. O casamento é de Deus, Deus não mudou de ideia. E nós podemos viver bem e bem sucedido no casamento. Muitas tragédias, muitos divórcios, muitas catástrofes poderiam ser impedidas se tivesse um entendimento da palavra. Infelizmente, poucos têm se entregue na palavra. Deixa eu dar um exemplo. Quando nós pegamos o homem e a mulher, o masculino e o feminino, o macho e a fêmea, e colocamos juntos diante do Senhor, isso passa a ser o reflexo do próprio Deus. E aqui está falando de homem e mulher, ponto final. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo. A Bíblia diz assim, Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tem uma outra tradução que diz assim. Então criou Deus a humanidade, a sua própria imagem. A imagem de Deus a criou. Macho e fêmea os criou. As escrituras mencionam o quê? Que deve haver homem e mulher, macho e fêmea. Masculino e feminino. E esse macho e fêmea, esse masculino e feminino, esse homem e essa mulher, traz a representação da humanidade. E a humanidade traz a representação de Deus, a imagem de Deus. Por esta razão, Paulo declara, 1 Coríntios 11, 11, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Meu Deus, isso é forte. Nem o homem é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Ou seja, um depende do outro. O marido depende da esposa, a esposa depende do marido. Ninguém é independente. Então, com base nessas palavras de Pedro, com base nesse ensino de Pedro, nós vemos o quê? Duas formas de honrar as nossas esposas. Primeira forma, tratando ela como vaso mais frágil. Repita comigo, vaso mais frágil. O que ele quer dizer com isso? É simplesmente tratá-la como uma garota. Simples assim. Tratá-la como uma mulher. Simples assim. Não se bate mulher. Não se grita com mulher. Não se fere mulher. A começar pelo que eu disse, o homem é mais forte, teoricamente. Então, ele protege a mulher. Protege os sentimentos da mulher. Protege o chamado da mulher. Protege o ministério da mulher. Protege a mulher. Existem algumas práticas, queridos, que caíram em desuso no nosso tempo. Mas se eu vou falar, você pratica isso, pastor? Infelizmente não, mas talvez eu precise praticar. Talvez nós, homens aqui, podemos mudar e começar a praticar. Mas eu quero trazer algumas práticas que caíram em desuso, que vai trazer um entendimento melhor para nós. Você sai de carro com ela, abre a porta para ela. Nenhum amém de homem, mas tudo bem. Você vai no restaurante com ela, puxa a cadeira para ela. São práticas que não se usam mais, mas que não deveriam ter caído de moda. Menos o Hélito não precisa. O Hélito está liberado dessas práticas. Não, eu volto atrás, velho. O homem, ele é protetor da mulher. Então, querido, a honra, tratando-a como vaso mais frágil. Então, o homem não fala mal da sua esposa, ele a elogia. O homem não reclama da sua esposa, ele a defende, a elogia. O homem, ele não é áspero com a sua esposa, ele trata com respeito e dignidade. Esta é uma responsabilidade que Deus deu ao homem. Se não a honrá-las assim, corações interrompidos. Eu não estou falando de puxar a cadeira e abrir a porta. Eu estou falando de tratá-la com dignidade. Segunda forma de honrar é reconhecendo a esposa ou as mulheres na igreja como co-herdeiras na graça da vida. Repita comigo, co-herdeiras na graça da vida.
Pedro disse no texto que nós lemos que elas, as mulheres, as esposas, são co-herdeiras conosco na graça da vida. Isso significa que o homem não é mais do que a mulher, ele é igual à mulher. Ele está no mesmo patamar do que a mulher. A mulher foi tirada então ela está do lado, ela não está embaixo, nem em cima. O homem está no mesmo patamar da sua esposa, da mulher. A esposa é igual o marido diante de Deus. Ainda que o marido possa ser o sacerdote do lar, mas diante de Deus, eles estão em igualdade de condição. Isso significa, ao contrário, que muitos homens machistas pensam por aí. A mulher não está debaixo dos pés dele. E ele também não tem nenhuma vantagem espiritual sobre ela. Alguns homens estão num lugar de engano hoje. Pensam que são cabeça para mandar. É só cabeção, querido. É só cabeção. Está num lugar de engano. Por isso, famílias estão sendo destruídas. Por culpa do homem. A culpa não é da mulher. A culpa é do homem. Porque é o homem que exerce o sacerdócio. Veja, querido. Muitos hoje... muitas vezes hoje eu vejo o favor de Deus retido em famílias, onde homens pensam que estão acima da mulher. O favor de Deus está retido. Eu vejo em muitas igrejas o favor de Deus retido sobre elas, porque pensam que os homens são superiores às mulheres. Então, as mulheres não podem subir no púlpito, não podem pregar. As mulheres não podem falar, não podem fazer nada. São igrejas que, quando muito, deixam as mulheres embaixo para dar um cantinho, um canto aí, num corinho, ou um aviso, quando muito. Mulher não pode falar, fica em silêncio. E a gente vê que a graça de Deus não está estabelecida naquele lugar. E existe um lugar, um peso, um jugo, um negócio esquisito. Sabe por quê? Porque não reconhece que homem e mulher estão em pé de igualdade, são iguais diante de Deus. Não reconhece que nós somos coerdeiros da mesma graça de Deus. E eu preciso novamente fazer algumas perguntas aqui. Por que as mulheres não são incluídas na equipe de liderança de muitas igrejas? Por que as mulheres não são incluídas no rol de pastores de muitas igrejas? Por que as mulheres não podem ministrar em muitas igrejas? Por que as mulheres têm que ficar caladas em muitas igrejas? Por que, querido, a liderança só tem voz dos pais e não das mães? Quem ouça, entenda. Porque essa liderança, essa igreja está no lugar de engano. E não reconhece que ambos são co-herdeiros de Deus, da mesma graça de vida. Só tem uma forma de ministrar, no espírito e não no sexo. E a responsabilidade nossa é entender que homem e mulher corresponde à humanidade, que corresponde à imagem de Deus. Veja, uma igreja sem a voz da mãe não é diferente de uma família sem a voz da mãe. Eu explico. Filhos podem ser criados pelos pais apenas. Isso pode ser feito, mas de certa forma eles sofrem. Igrejas até podem ser lideradas só por homens, sem influência das mulheres, mas de certa forma os membros sofrerão, porque existe uma graça, informações que é dada às mulheres, não aos homens. Deixa eu explicar melhor. Quando acontece um divórcio, Deus odeia divórcio, amém? Quando acontece um divórcio ou morre uma mãe, Deus dá graça a esse pai para cuidar dos filhos. Deus derrama graça para o pai cuidar dos filhos. Mas quando uma igreja resolve não ouvir as mães, não ouvir as mulheres, a graça que viria sobre a igreja através das mulheres, das mães, vai faltar, vai ser retida, porque eles estão ignorando a sabedoria que Deus deu através das mulheres. Até aqui tudo bem? Por que essas coisas estão acontecendo nos dias de hoje? Por falta de honra às mulheres. Não estão reconhecendo, muitos pastores não estão reconhecendo a sua esposa como co-herdeira da mesma graça de vida. E por isso estão metendo os pés pelas mãos. E está ficando cansado. O fardo está ficando pesado. E eu conheço muitos pastores que estão neste lugar. Eu tenho cuidado de alguns deles. Sabe por quê? Porque não reconhece que a mulher
é coerdeira da mesma graça de Deus. A coisa não flui, a coisa não vai. Precisa ter mudança. É por falta de honra, as orações estão interrompidas. Eu estou ministrando aqui pela graça. Não é uma sabedoria humana. É a graça de Deus, que é a graça que Deus me deu para ministrar aqui. A minha esposa está debaixo da mesma graça. O que a impede de ministrar? Se é a mesma graça que Deus deu. Isso significa que ela também pode ministrar. Uma outra forma de honra. E por favor, ninguém me jogue sapato, tomate. É que o esposo, ele tem que ser esposo de uma só mulher. O que a palavra quer dizer com isso? Eu preciso tocar num assunto importante. A Bíblia diz que um homem deve ser esposo de uma só mulher. Ele não pode ter duas mulheres. Veja, Paulo fala sobre isso. 1 Timóteo 3, 2a. É necessário, portanto, que o bispo, ou seja, o líder da igreja, seja irrepreensível, e se é líder da igreja, primeiro é líder em casa. Porque quem não é líder em casa não pode ser líder na igreja. Então é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Uma outra tradução, a versão em inglês de hoje. O líder da igreja deve ser sem culpa. Deve ele ter apenas uma esposa. Repita comigo, uma única esposa. Paulo escreveu aqui, preste atenção nisso. O que quer dizer isso? Paulo escreveu aqui para pessoas que não tinham o Novo Testamento para ler. Essas pessoas só tinham o Velho Testamento. Ela só tinha os pergaminhos antigos. E no Velho Testamento nós encontramos muitos homens com mais de uma esposa. Abraão teve mais de uma esposa, Jacó teve mais de uma esposa, Davi teve mais que uma esposa. E vários homens do Velho Testamento teve mais de uma esposa, e a lista é grande. Você não encontra em lugar nenhum no Velho Testamento mulher tendo mais que um marido. Mesmo porque pela lei judaica era proibido, essa mulher era apedrejada até a morte. Então por que Paulo diz que o líder, que o homem só pode ter uma esposa? Simples, exatamente porque a esposa só pode ter um marido. Ou seja, Paulo está falando, o homem não é mais do que a mulher, o homem é igual à mulher. Se a mulher só pode ter um marido, o marido só pode ter uma esposa, porque ambos são co-herdeiros da mesma graça de vida. Por isso que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Por isso que os fornicadores não entrarão no reino dos céus, por falta de honra à esposa. A desonra traz desgraça, a honra traz recompensa. Sabe, compreender que as nossas esposas têm os mesmos direitos que nós é honrá-las, e isso traz recompensa. Compreender que as mulheres da igreja têm os mesmos direitos que nós, isso é honrá-las, e isso traz recompensa. O corpo de Cristo tem sido ferido, queridos, nesses dias, por causa da desonra demonstrada às mulheres. Mas eu tenho uma boa notícia: isso não vai ficar assim. Pastor, como o senhor sabe disso? Pelo que diz a palavra. Diz a palavra, Atos 2, 17 e 18. Isto é o que farei nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todos. Seus filhos e filhas proclamarão a minha mensagem. Diga comigo, filhos e filhas. Repita comigo, nos últimos dias, Deus derramará o seu espírito sobre homens e mulheres, sobre seus filhos e suas filhas. Isso quebra toda a teologia de que o homem é maior do que a mulher. Isto é o que farei nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todos. O homem é sacerdote, amém? A mulher deve honra e submissão, amém? Mas perante Deus são iguais. Isto é o que farei nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todos. Seus filhos e filhas proclamarão a minha mensagem. Seus jovens terão visões. Seus velhos sonharão. Sim, sobre os meus servos, tanto homens quanto mulheres. Eu derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles proclamarão a minha mensagem. Uau! Eu li na versão em inglês de hoje. Uau!
Note que Deus especificamente fala de filhos e filhas, homens e mulheres. Para quê? Para uma unção do Espírito Santo para anunciar as boas novas do Evangelho. Para pregar o Evangelho. Homens e mulheres são co-herdeiros da mesma graça de Deus. Note que ele diz também, nos últimos dias, repita comigo, últimos dias. Meninos que chegaram, silêncio por favor. Estamos vivendo os últimos dias. Quem crê que nós estamos vivendo os últimos dias? Estamos vivendo os últimos dias. Nos primeiros dias da igreja, a mulher não era ouvida. A mulher não tinha valor. A mulher, a ela não era permitido que falasse. Nos primeiros dias da igreja, a mulher tinha que aprender em silêncio. Paulo chega até a referir a isso à igreja em Corinto. Que ele fala que a mulher tinha que aprender em silêncio. Existe um motivo aqui, nós já ensinamos, existe um momento, existe um porquê, existe um motivo porque Paulo fala isso lá, a igreja de Corinto, naquele tempo, naquele lugar. Mas nós já ensinamos isso, eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas hoje não estamos mais nos primeiros dias da igreja. Hoje estamos vivendo os últimos dias. E a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus derramaria uma unção, um poder do seu Espírito sobre homens e mulheres, filhos e filhas, para que todos possam proclamar, anunciar as boas novas do Evangelho. O salmista profetizou sobre isso. E Salmo 68:11, o Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Uau! Uau! Precisamos honrar essas mulheres. Pense nisso, o que Deus está falando aqui? Ele está falando que Deus irá dar uma unção às mulheres para que elas preguem o Evangelho desses dias que estamos vivendo. O mesmo texto na Bíblia amplificada diz assim, Salmo 68:11, o Senhor dá a palavra de poder. As mulheres que levam e publicam as boas novas são um grande exército. Deus está chamando as mulheres que vai ter uma unção, que vai ter uma autoridade para anunciar as boas novas. Deus está chamando essas mulheres de exército. Querido, nós tivemos aqui no último final de semana um congresso de mulheres que foi chamado de exército, que receberia autoridade e poder para anunciar as boas novas. E elas nem sabiam que eu ia falar sobre isso. A minha esposa nem imaginava que eu ia falar sobre isso. Deus chama essas mulheres de exército. Se você se alistou, não retroceda. Se você não se alistou, se aliste. O mesmo texto na versão do inglês de hoje. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Uma nova tradução viva diz assim: o Senhor anuncia a vitória e multidões de mulheres gritam as felizes notícias. Uau. Isso é tremendo. As mulheres devem anunciar o Evangelho, assim como os homens. As mulheres devem anunciar o Evangelho, inclusive para homens. E vemos o exemplo na vida de Jesus. Eu provo. Quem foi a primeira evangelista que ele comissionou? Maria Madalena. Eu provo. João 20, 17 e 18. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os seus irmãos e dize a eles: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, que eram homens: viu o Senhor, e contava o que ele dissera essas coisas. A primeira evangelista comissionada por Jesus quando ressuscitou, Maria Madalena. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas como está sendo transmitido, não vou fazer. Tá bom, eu prometo. Além de ser a primeira evangelista, ela também foi profeta. Porque para aquela cultura, profeta é quem ouvia diretamente ao Senhor.
e ela ouviu diretamente do Senhor. Então Deus levanta ela como evangelista e profeta. E fala, vai anunciar a homens. Por que as igrejas proíbem as mulheres hoje? Por que os maridos não incentivam as mulheres hoje? Por que os maridos bloqueiam o ministério das mulheres hoje? As orações não vão ser respondidas. Se estudarmos a fundo, vemos que não só Maria Madalena, mas Maria, mãe de Tiago e também Joana, foram contar aos discípulos as boas novas da ressurreição. E mais, a primeira a falar a outros no templo, sobre a ressurreição, sobre Jesus, sobre o Messias, melhor dizendo. Quando Jesus era criança, foi a profetisa Ana. É certo que Simeão reconheceu Jesus primeiro, mas ele falou só para o pai e a mãe, José e Maria. Mas no templo, publicamente, quem foi a primeira a falar? Ana, uma profetisa. O salmista disse, mulheres que anunciam felizes notícias. Se não a honrarmos, orações interrompidas. Vemos também Filipe, o evangelista, no livro de Atos. Diz lá que ele tinha 4 filhas, que essas filhas eram virgens e que elas eram profetas do Senhor. Provo para você, Atos 21, 8, 9. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Uau! Como que mulher não pode pregar o evangelho? Como que não vamos honrar as mulheres para que elas preguem o evangelho? Por que eu estou falando tudo isso? Porque os homens, nós precisamos aceitar e alimentar o chamado de Deus na vida de nossas esposas. Homens, nós precisamos aceitar e alimentar o chamado de Deus nas vidas das mulheres da igreja. Porque agindo assim, tanto homens em seus lares, como a igreja em suas congregações, estarão honrando as mulheres. E por esta honra, receberão uma grande recompensa. Eu tenho contato com muitos ministérios. E eu tenho observado muitos ministérios que estão fazendo diferença na nação. E os que fazem diferença entram no lugar de sabedoria em Deus, no lugar de graça de Deus, são os ministérios que honram as mulheres como co-herdeiras da mesma graça de Deus. Onde existem homens que não se sentem superiores às mulheres, mas existem homens que entendem que elas são iguais a eles. Ainda que o sacerdócio esteja sobre o homem, nós precisamos honrar as mulheres, honrando aqueles que nos foram submetidos à nossa autoridade. Existe uma grande recompensa. Eu preciso de mais alguns minutos. Por outro lado, eu já ministrei em muitas igrejas onde mulheres não podem subir no púlpito, não podem pregar a palavra, não podem falar nada, exceto cantar um corinho ou dar um aviso. E eu tenho percebido, nesses lugares, uma resistência espiritual à graça de Deus. Não que não tem graça de Deus, mas não tem graça de Deus na dimensão que deveria ter. Não que não tenha a bênção de Deus, porque nosso Deus é um Deus misericordioso, e Ele sempre quer abençoar os seus filhos. Mas é notório uma resistência espiritual. E é notório que a bênção não é completa, que a recompensa não é completa. Já peguei em muitos lugares assim. E eu vejo também em muitos lares, maridos que não honram suas esposas. E você vai lá, parece que tem uma atmosfera ruim. Parece que tem um clima fora do ar. Alguma coisa errada, fora do lugar. Parece que não tem alguma coisa desajustada, porque os maridos não honram suas esposas. E por mais que você fala, parece que a palavra não entra, porque a mente dessas pessoas estão cauterizadas. Eu tenho visto isso acontecer em muitos lugares. Eu aprendi, querido, a, de uma certa forma, honrar a minha esposa e ver a bênção de Deus chegar até mim por causa disso. Porque eu sei que a minha esposa, ela é co-herdeira da mesma graça de vida comigo.
Então eu não vou me colocar perante Deus como se eu estivesse acima dela. Eu vou me colocar diante de Deus como sacerdote, como responsável pela vida dela, como aquele que tem a responsabilidade de cuidar dela, como aquele que tem a responsabilidade de ter a palavra final, mas nunca desprezando ela, nunca deixando de ouvir ela, nunca de orar por ela, com ela, nunca de honrá-la, nunca deixando de honrá-la. Veja, igreja, maridos, que nós possamos passar a honrar as nossas esposas e mulheres e despertá-las para um chamado em Deus. Eu quero dar um testemunho sobre isso, o testemunho do pastor John Bevere. Esse testemunho dele me marcou, eu achei tremendo. A sua esposa, quando criança, ela teve uma doença no olho. Era um câncer. E com 5 anos ela perdeu um olho e teve que colocar uma prótese. E por causa dessa prótese, ela sofreu muito. Não só fisicamente, mas também emocionalmente, porque toda a garotada, todas as crianças da escolinha, do colégio, da escola, tirava sarro nela, colocando apelidos nela por causa daquele olho. E isso fez com que ela se fechasse, que fosse um pouco isolada. Na faculdade, ela desistiu do curso de oratória e de um curso que eu não sei dizer bem ao certo que curso que é, mas eram técnicas de escrita que tem lá nos Estados Unidos. E ela desistiu, porque ela não conseguia escrever direito, olhar, por causa da dificuldade, a oratória, ela se sentia com medo, se sentia pequena, a sua autoestima era muito baixa, então ela desistiu disso. Ela tinha medo, receio de se relacionar e vivia isolada. Quando o pastor John a conheceu, levou ela a Cristo, e Deus começou uma grande obra na vida dela. E começaram a trabalhar na vida dela. Então, eles casaram. Então, o John viu que ela era muito boa com cosméticos. Ela entendia muito de cosméticos. Ela sabia aplicar os cosméticos. E um dia, então, eles foram numa grande loja de departamento muito conhecida de cosméticos. Então, ele falou para ela: por que você não se habilita a um cargo aqui? Porque não tem ninguém aqui igual a você. Você é a melhor de todas neste lugar. Nenhuma dessas empregadas desse comércio, dessa empresa, deste lugar é igual a você. Você tem sabedoria, você tem graça, você domina essa área. Por que você não se candidata a um cargo aqui? E ela então fugiu, e ficou com medo, e se afastou, e disse: não. Só que isso ficou no coração dela, e ele começou então a elogiá-la, e ele começou então a liberar palavras sobre ela, e mostrar o tanto que ela era valiosa, o tanto que ela era preciosa, o tanto que ela tinha de conhecimento, o tanto que ela tinha de capacidade para trabalhar, para agir, para fazer alguma coisa. Então, sem que ele soubesse, ela se candidatou a um cargo numa loja de cosméticos em outro lugar. E ela imediatamente foi contratada. E em 2 semanas, ela vendeu muito mais que todas as outras do mês inteiro juntos. Ou seja, o faturamento da loja cresceu. Porque ela entendia, gostava e ela sabia aplicar e como vender aquilo. Então, os donos dessa rede, os executivos, colocaram ela como gerente sobre todas as demais empregadas neste lugar. E como ela foi colocada como gerente, o seu salário aumentou. Percebe a recompensa? Mas vamos lá, não para por aqui. As vendas aumentaram tanto que a loja deu um carro zero para ela. Como acontece aqui no Brasil, esse Herbalife, essas Mary, sei lá o quê. Deram um carro zero para ela. Então o pastor John se beneficiou com esse carro. Percebe a recompensa? Mas não ficou aí, porque o negócio cresceu tanto que os executivos a procuraram e colocaram ela como líder de 18 lojas, inclusive 2 em outro estado. E o faturamento cresceu e o salário dela assustadoramente cresceu. Percebe a recompensa? Por quê? Porque aumentou ainda mais a renda familiar. Eu não preciso nem chamar mais a recompensa para essa honra. Mas não ficou por aí, porque o tempo passou e o pastor John passou a ser pastor de jovens. Então ele começou a ministrar para jovens. E um dia, então, com a esposa, diante dos jovens, ele falou: na próxima reunião, quem vai ministrar é minha esposa.
E a esposa dele, então tímida ainda, com certo medo, olhou para ele e falou: por que você fez isso? Porque você é capaz. Porque o Espírito Santo está sobre você. Porque você tem muito entendimento. Porque você tem a mesma graça de vida do que eu. Porque o mesmo Espírito está sobre mim, está sobre você. E começou a honrar. E começou a ministrar a sua autoestima. E começou a profetizar sobre a vida dela. E começou a cuidar dela e a ministrar ela. Na próxima reunião ela foi ministrar. E foi uma bênção. Ela encontrou uma certa resistência, porque tem sempre aqueles que não honram. 5 jovens foram embora, mas foi uma bênção. E a partir daí os jovens começaram a pedir para que de vez em quando ela ministrasse. E ela foi crescendo, então ela foi crescendo, e ela foi crescendo, e ela ministrou. E tempos depois, ela já tinha muitas mensagens, então o ministério do pastor John vai para outro nível. Então ele começa a ser chamado para ministrar em conferências. E ele está ministrando em conferências em todos os lugares. Em uma dessas conferências ele diz assim: amanhã cedo quem vai ministrar é minha esposa. E ela fala assim para ele: você ministrou a única mensagem que eu tenho, o que eu vou ministrar amanhã? E ele falou: você é cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus está em você. Você é coerdeira da mesma graça de Deus. O poder de Deus é sobre você. A palavra de Deus te envolve. A presença de Deus te envolve. Te capacita, te fortalece. E ela ministrou. E foi sobrenatural. Ainda que ela não quisesse, ele estava cuidando dela. E todos foram impactados. Hoje, ela prega para milhares de pessoas ao redor do mundo. Inclusive, nós temos livros dela aqui para vender. É impactante. Mesmo sendo uma pessoa que havia desistido da aula de oratória, hoje ela prega para milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas não para por aí. Vocês percebem a honra? Percebem a recompensa que essa honra trouxe? Mas não para por aí. Porque então o pastor John escreveu um best-seller, A Isca de Satanás. E foi impactante, porque até então nunca se tinha vendido tantos livros. Então os editores ficaram impactados com ele. E procuraram ele. Ele falou: vocês estão impactados comigo, vocês não fazem a ideia que é a mensagem que a minha esposa tem. Então eles foram até a casa dele. E ele não estava. E ela falou: vocês vieram atrás do pastor John? Não, nós viemos falar com você. Comigo? Sim. O pastor disse que você tem uma palavra, que você tem uma mensagem sobre como vencer o medo. Ela falou: eu tenho. E eles ouviram ela. Falou: agora nós acreditamos, não porque o John falou, nós acreditamos porque te ouvimos. Nós queremos que você escreva um livro. Percebe a honra? Uma mulher que tinha fugido das aulas de escrita, agora escreve um livro que impacta milhares de pessoas ao redor do mundo. Percebe a honra? Percebe a recompensa da honra? Resumindo, ela já escreveu muitos livros e tem ajudado pessoas ao redor do mundo a se achegarem a Jesus Cristo. E a família Bevere tem sido muito abençoada. E tem sido um instrumento de Deus para a minha vida. Estive já com ele, sendo ministrado por ele, sem que ele me conheça, pessoalmente 2 ou 3 vezes. Mas pelos livros, eu tenho sido impactado pela vida deste homem e desta família. E eu quero aqui honrar a todos que estão assistindo a vida dessa família, deste homem. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, que Deus os capacite, que Deus derrame graça e bondade dobrada sobre a vida deles. Consegue ver a recompensa dessa honra? O marido dela sempre reconheceu que ela é co-herdeira da mesma graça divina. Sempre reconheceu o ministério. E sempre liberou palavras de honra, incentivando uma recompensa completa. E hoje, ouvindo o pastor John, ele diz assim: a minha maior recompensa não é o benefício financeiro. Portas foram abertas por causa das ministrações dela para ele também. E ele fala: isso não é a maior recompensa. A maior recompensa é que a palavra do Senhor, do meu Senhor, tem sido ministrada em todas as nações.
em muitas nações, centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Pessoas têm ouvido a Deus através do Espírito Santo com uma palavra de encorajamento, perdão, através da vida de Lisa Bevere. Desde o início dos ensinos sobre honra neste lugar, nós temos falado de uma recompensa natural e uma recompensa espiritual. A recompensa natural, nós vimos aqui o conhecimento, nós vimos aqui as finanças, nós vimos aqui essas bênçãos, mas eles tiveram muito mais do que isso. Eu fico imaginando no dia do julgamento diante do trono de Jesus. Jesus vai olhar para este homem e vai ser mais ou menos assim: John, você viu milhares, centenas de milhares de pessoas que vieram a mim porque você decidiu honrar a sua esposa? Pare e pense nisso. Pare e pense nisso. Querido, nós podemos dar uma resposta na nossa vida a partir de hoje. Concluindo, vamos concluir. Fique em pé, mas em silêncio, equipe de louvor. Eu vou concluir em poucos minutos. Maridos, entendam, suas esposas possuem dons. Sobre suas esposas existe um chamado, existe um propósito, nunca mate isso. Incentive-as a funcionar no corpo de Cristo. Igreja, sobre as mulheres que congregam com você, existe dons, existe um chamado, existe um propósito. Dons que no monte, quando nós fomos orar, foi liberado sobre a vida delas. Dons que nas reuniões de oração aqui, de terça e sexta, e de quarta tarde, são liberados sobre a vida delas. Nos cultos aqui, são liberados sobre a vida delas. Nas orações que elas fazem em casa, são liberados sobre a vida delas. Querido, no congresso das mulheres que teve aqui, foi liberado sobre a vida delas. Através das palavras que são liberadas daqui desse púlpito, alcançam a vida delas. Dons que o próprio Deus liberou sobre elas. E se nós aprendermos a honrar nossas esposas, se nós aprendermos a honrar as mulheres da igreja, se nós aprendermos a nutri-las com a palavra, com o elogio, com o cuidado, com o zelo, com palavras que vai aumentar o ânimo delas, a autoestima delas. Nutrir o que é dar a elas o que elas precisam para crescer. Repita comigo: dar a elas o que elas precisam para crescer. Você pode ter certeza que o ministério delas irá crescer e haverá uma grande recompensa para você. Se ao contrário disso, não incentivarmos nossas esposas, não incentivarmos elas a estar nas orações, nos cultos, na comunhão com os irmãos, com as irmãs, de servir, de buscar, se não nutrirmos elas com honra, se afastarmos elas do chamado, daquilo que Deus tem para a vida delas, com todo respeito, queridos, tem muitos maridos que agem assim. Não havendo honra, não há recompensa. Maridos, nós somos os líderes do lar, sacerdotes. E é uma responsabilidade nossa. Nós temos um grande trabalho, fazer com que as nossas esposas e filhos se tornem aquilo que Deus tem para a vida deles. Se tornem aquilo que Deus os chamou para fazer. É uma responsabilidade nossa. Que possamos encorajar nossas esposas, falando delas do dom de Deus que está sobre a vida delas. Falando para elas da mesma graça de Deus que está sobre a vida delas. Que possamos falar dos dons, talentos, chamado de Deus que está sobre a vida delas. Do propósito de Deus que está sobre a vida delas. Nós, homens, por favor, abra os ouvidos espirituais. Nós, homens, nunca entraremos naquilo que Deus tem para nós, se primeiro não ajudarmos as nossas esposas a fluir no chamado que Deus tem para a vida delas.
se não ajudarmos as nossas esposas a crescer. Sem impedirmos o fluir dos dons de Deus na vida de nossas esposas. E domingo, a minha esposa prega aqui. Peguei ela de surpresa. E sobre a vida dela vai estar uma unção dobrada do que há sobre a vida. Homens, por favor, abram os seus ouvidos espirituais. Se não honrarmos as nossas esposas, se não honrarmos as mulheres da nossa congregação, nunca entraremos naquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê? 1 Pedro 3,7. Porque Deus não ouvirá as nossas orações. Eu falei para vocês, mulheres, esperarem com fé. Que possamos encorajar nossas esposas. Que possamos honrar e encorajar as mulheres da igreja. Então teremos uma recompensa. Teremos em nossos lares uma esposa feliz. Esposa feliz tem recompensa. Eu prefiro ficar quieto. Esposa feliz tem recompensa. Esposa feliz tem ausência de brigas, de murmurações, de desentendimento, de descontentamento. Amados, é possível viver assim. É possível viver assim. Quem tem ouvidos, ouça. Feche os teus ouvidos e vamos adorar a Deus por um instante. Perdão, corta isso.